Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos vocês que estão me assistindo nesse vídeo. Entrem no meu canal, ativem o sininho e terão informações de quando eu colocar um conteúdo de qualidade para vocês. Então, meus ilustres alunos, vamos caminhar mais um pouco e a aula de hoje é sobre o clima organizacional. Nossa, como é importante esse assunto para todos vocês, seja como futuros gestores ou atualmente como funcionários. O clima organizacional bom, ele é aquela situação que você vai para a empresa trabalhar de boa, você sai de casa já feliz, satisfeito, de bem. Lógico que a perfeição de todos os dias perfeitos, isso não existe nem na empresa, nem na vida pessoal. Mas é um local que te acolhe, um local que tem pessoas interessantes, que partilham os conhecimentos, que dão força, que entram até um pouco na vida pessoal, né? Que acaba que a gente faz muito isso, né? A gente acaba tendo uma convivência maior com as pessoas que a gente trabalha do que até com as pessoas da nossa família, né? Então existe essa tendência também que se eu estou muito bem, eu chego na empresa e conto, se não estou tão bem assim, é lá também que eu reparto tudo que acontece comigo, né? E cada vez mais os estudos mostram, pessoal, que quando a empresa tem um clima organizacional bacana, o trabalho flui melhor, as coisas acontecem de uma forma mais harmônica e com certeza isso aumenta a produtividade, né? Às vezes acontece alguma coisa chata conosco na empresa e parece que aquele dia não passa, fica tudo empacado, né? Dá 10 horas da noite, não dá 5 horas da tarde para você ir embora. Então é muito importante a gente trabalhar num local que a gente se sinta bem, né? E a gente seja acolhido, que tenha um clima bacana, né? E muitas vezes, né, contradizendo o que muitas pessoas falam, é que o dinheiro é que importa. E não, não, claro que o dinheiro é importante, mas não é só o dinheiro, né? Aquele relacionamento interpessoal, uma comunicação fluida, com certeza tem um peso muito grande na nossa decisão de continuar trabalhando em um local ou buscar uma outra oportunidade, né? Se o que a professora estivesse falando agora não fosse verdade, vocês não conheceriam muitas pessoas que trabalham numa empresa bacana, que ganham um salário legal e por motivos N acaba pedindo demissão e fazendo uma outra coisa da sua vida, né? Porque realmente o dinheiro não traz felicidade, mas a felicidade ela traz dinheiro, né? E para que você esteja bem, o clima organizacional também tem que ser bom, né? Então eu brinco aí, né? Hello, dá para ser feliz no trabalho? Ah, eu acho que sim. Na minha opinião, sim, porque eu sou muito feliz com vocês, eu sou muito feliz naquilo que eu faço, e é lógico que quando a gente está iniciando a carreira profissional, que você tem pouca experiência, você vai pegando o que aparece, né, pessoal? Essa é a grande verdade. Mas, com o tempo, com a experiência, com certeza vocês terão a oportunidade de escolher. Ah, e como é bom escolher! Nossa, incrível realmente, né? Então, vocês precisam adquirir essa experiência para depois entrar nessa vibe da escolha, né? Então, a gestão do clima pode ser definido como uma atuação permanente voltada para alcançar e manter a motivação, o interesse, o envolvimento, a participação e o desempenho dos funcionários. Lembrando sempre, pessoal, que a motivação, ela é pessoal, ela é interna, né? Se a gente vai na etimologia da palavra, motivo para uma ação. O que é o ação? Ação é o verbo, ação é o acontecer. Então, os motivos das pessoas que geram motivação são os mais variados, né? Um porque realmente gosta daquele trabalho, o outro porque é a continuidade da empresa familiar, o outro porque ele
precisa trabalhar para poder pagar a faculdade, o outro porque está sonhando em comprar uma moto. Então, o motivo que faz as pessoas trabalharem, ele é realmente muito pessoal, né? Mas a gente sabe que quando a pessoa está motivada, que ela está interessada, o envolvimento é maior, a participação, a produtividade, tudo isso tem uma fluidez melhor. Então, é, portanto, um desafio que se apresenta a cada gestor de pessoas, né, gestor de RH, que tenha um ambiente bacana para cada funcionário, porque a gente já sabe que o que motiva um funcionário não necessariamente motiva outro. Se eu chego para um grupo de funcionários que são solteiros e falam assim, agora o nosso plano de saúde será extensivo ao companheiro e aos filhos. Isso vai ser ótimo, porque a empresa também vai amparar toda a família, tal, 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 tal. Isso é muito bom para quem tem filhos. Para quem não tem filho, o que mudou para mim? Não mudou nada, não é isso? Então, uma atitude da empresa, ela pode motivar um funcionário e não necessariamente motivar todos, ou motivar alguns mais, outros menos, né? Então, tem a motivação interna e a motivação externa, né? E isso precisa ser pensado, porque às vezes a empresa está tendo uma atitude que ela acha que vai melhorar o clima organizacional, que vai ser bom para todo mundo, e não necessariamente, né? Então, precisamos pensar sobre isso. Então, é saudável para os funcionários, né, manter contatos múltiplos e diversos, que vejam, que pensem, que sintam, que discutam com outras pessoas. E eu estou dizendo aqui para vocês cuidarem da vida pessoal. Por quê? Porque se a vida pessoal ela está mais tranquila, com certeza a sua vida profissional estará mais tranquila. E o contrário também é verdade. Se a sua vida profissional está mais tranquila, a sua vida pessoal vai ser melhor, porque é muito difícil realmente da gente separar essas duas questões, né? Eu fico triste na empresa, eu chego em casa triste, eu estou cheio de problema em casa, vou para a empresa, chego lá meio amuado, com a cara fechada, e o pessoal, o que é que aconteceu? Não, gente, não foi nada não, são os probleminhas meus lá, né? Porque nós somos seres humanos, né? Então isso se influencia muito. Então, a pessoa também ela não pode ficar ligada somente na questão da empresa, ela tem que ter a vida dela lá fora e também ter atitudes para que essa vida seja harmônica, seja agradável, porque senão ela, na hora que ela chegar na empresa, ela já começa até reclamar sem saber o que está acontecendo, né? Porque ela já está chateada e ela já chega lá, já chega brava realmente, né? Então, a gente pode definir o clima organizacional como sendo as impressões gerais ou percepções dos empregados em relação ao ambiente de trabalho, que é o que eu disse antes. Pode ser muito boa, pode ser muito ruim, porque a pessoa pode ter ficado satisfeita ou pode ter ficado neutra ou pode ficar insatisfeita com algumas questões que acontecem no dia a dia do trabalho. Embora nem todo mundo tenha a mesma opinião, né? Porque o que é bom para um não necessariamente é tão bom para o outro, né? E as percepções são diferentes, né? E engraçado isso, pessoal, que assim, às vezes a pessoa é contratada para trabalhar numa empresa e logo quando ela chega lá, tem uma galera do mal que fica assim, nossa, você vai ver, o primeiro dia é assim, depois o negócio, o bicho pega e tal, tal. Mas nessa mesma empresa, tem pessoas que trabalham lá tem 10 anos, tem 12 anos, tem 15 anos que trabalham lá, não é? Então, é isso, né? Um pediu demissão porque não aguentou, não gostou, não fica e tal, tal, tal. O outro tem 10 anos que está lá. Então, as percepções são diferentes, as pessoas são diferentes e a gente deve ter cuidado com isso, senão você entra numa vibe super negativa e não vivencia o processo para ter a sua própria opinião, né? Então, quando a gente fala de clima, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma analogia que é bastante verdadeira, né? Tem gente que é frio. Como é que tá o trabalho lá? Tô indo. Como é que tá o trabalho lá? Nossa, bom demais. Tô adorando. Molica, fantástico. Foi uma grande mudança na minha vida, não sei o quê. Então, é isso. Para um é frio, para outro é quente, né?
Imagina nós aí na sala com o ar-condicionado, né? O pessoal que é quente, eu, né? Eu sou a Frozen. Chega na sala, quer diminuir o ar, né? Diminui o ar aí, tá muito calor. Aí o pessoal lá do fundão, ou um determinado grupo onde o ar pega mais forte, né? Não, professora, não diminui, não, a gente já está com frio aqui, tal, não sei o quê, né? Então, o clima organizacional, pessoal, ele é mais ou menos assim, ele mede essa atmosfera psicológica, né? Está no mesmo ambiente, um está calor, o outro está frio, né? Então, isso faz parte, porque as pessoas são diferentes, elas têm objetivos diferentes, elas têm trabalhos diferentes, elas estão em setores diferentes, elas têm lideranças diferentes. Então, o que é bom para um, não necessariamente é bom para todos. O que é ruim para um, não necessariamente é ruim para todos, né? Então, isso são questões que eternamente serão dessa forma. E o RH vai fazer essa conciliação, vai fazer essa ponte entre o interesse da empresa e o interesse dos funcionários, né? E isso se faz frequente, assim, praticamente todos os dias, né? Se a gente entra nessa área financeira, tem um funcionário que ele não paga aluguel, ele mora na casa dos pais, então o dinheiro dele rende, ou não. Não necessariamente, né? Mas tem aquele outro que tem uma família numerosa, que paga aluguel, que tem muita despesa, ele vai sempre estar reclamando do salário. Ou não necessariamente, né? Talvez o solteiro gasta mais do que o casado, o solteiro fica com dívida. Mas, enfim, a percepção das pessoas em relação à empresa, em relação ao salário, em relação à função, ela sempre vai ser muito variada, porque as pessoas são diferentes, né? Mas através do clima a gente quer buscar uma harmonização desse processo, né? Então, vai ter gente que vai estar feliz demais, né? Vai ter gente que vai estar mais ou menos, more or less, né? Em cima do muro, né? Não está muito feliz, mas também não está bravo, não está triste, né? E o que faz as pessoas terem esses três tipos de comportamento que a professora apresenta aí para vocês, na grande maioria das vezes, são as normas, as regras da empresa, os relacionamentos e as políticas de RH. Quando isso funciona bem, está muito claro para todos o que pode, o que não pode, como deve ser seguido, como deve acontecer, isso gera um clima melhor, né? Mas, de novo, sendo até um pouco repetitiva, as pessoas são diferentes, vêm histórias de vida diferentes. Então, o que às vezes é muito ruim para um, para o outro não faz muita diferença. Não, não achei ruim, não, achei que tá bom, não piorou, não. Então, é isso o tempo inteiro que a gestão de pessoas tem que conciliar, né, os interesses os mais diversos possíveis. É lógico que tem gente que eu falo que é um saco sem fundo, né? Tudo que você faz é pouco, nada agrada, nada tá bom. Mas existe também uma parcela grande de funcionários que se empolgam, que estão agradecidos, que reconhecem, né? Então, vai ter gente de todo jeito. E vocês aí, como futuros líderes, terão que aprender a lidar com essa galera aí, né? Então, as empresas cometem uma situação que às vezes para o funcionário ela fica incongruente, o funcionário fica sem entender. Olha, as empresas dizem ao funcionário para ser competitivo, né, tem que fazer, tem que produzir, tem que acontecer, mas ao mesmo tempo ele deve colaborar, deve integrar na equipe, fazer parte desse time, né? Aí o funcionário, ai meu Deus do céu, eu tenho que. O pessoal de vendas, então, nossa, é altamente competitivo, né? Eu tenho que vender muito, mas ao mesmo tempo eu tenho que colaborar. Pede que seja inovador, que seja criativo, ousado, mas tem que obedecer às regras, não pode provocar rupturas, né? Então, as organizações são e tendem a continuar sendo, é muito, é muito louco, é muito fascinante, é muito desafiador, é muito provocativo, né? E aí nessa foto aí eu coloco o exemplo, né? O funcionário do mês, o melhor, né? Se somos todos uma equipe, por que definir o melhor? Então, são questões
da administração estratégica daquela empresa, da cultura daquela empresa, que dizem respeito, né, a essas diversidades, né? É todo mundo junto ou tem que correr na frente, né? Então isso deixa o funcionário muitas vezes sem saber qual que é a melhor atitude que ele deve ter, né? Então o clima tem o objetivo de identificar e compreender os aspectos positivos e negativos que impactam no desempenho dos funcionários e, logicamente, nos resultados da empresa. Por quê? Porque se o funcionário executa bem as suas tarefas, o cliente vai ficar satisfeito, vai ser entregue no tempo, dentro do planejado, então as coisas vão funcionar bem e o resultado da empresa será satisfatório. Se os aspectos individuais dos funcionários não estão legal, com certeza isso irá também atingir, né, o cliente e os resultados dessa empresa. Então aqui eu coloco para vocês agora alguns benefícios, né, da gestão do clima. Então, a gente pode partir para uma empresa de alto desempenho, né? Eu sei o que precisa através do clima, através da pesquisa, que a gente vai ver um pouco mais à frente, eu consigo definir o que está bom para permanecer, o que não está bom assim para a gente melhorar um pouquinho, e o que está ruim para a gente melhorar muito, porque, na verdade, são as pessoas que movem o negócio, são as pessoas que movem a empresa e se elas tiverem um alto desempenho, com certeza isso será impactado nos resultados, no lucro, né? As ações de gestão, com certeza, né? O que eu preciso fazer, o que eu preciso investir, o que os funcionários estão achando de certa situação que não está legal, que precisa ser de uma outra forma. A melhoria muito grande. Quando eu faço a pesquisa de clima, quando eu faço a gestão desse clima organizacional, eu melhoro muito a comunicação. Por quê? Porque aí o funcionário, ele tem a vez, ele tem a voz, ele é ouvido. Olha, está acontecendo isso, não é legal, a gente poderia fazer isso. E às vezes são soluções tão simples, galera, são soluções tão simples que somente quem está ali no dia a dia, colocando a mão na massa, consegue entender e consegue sugerir, né? A questão da boa gestão do clima também gera indicadores? Claro, geram muitos indicadores. Geram indicadores de rotatividade, geram indicadores de absenteísmo, geram indicadores de número de funcionários que se fazem necessário em cada setor, geram indicadores para treinamento. Então, são muitas avaliações que eu posso fazer através dessa gestão do clima, né? E com certeza oportunidades de melhoria, que é isso que a gente quer. Hoje até a crítica, ela vem como uma crítica construtiva, no sentido de, não de ferrar, mas no sentido de querer melhorar, né? Cada dia a gente sendo melhor do que foi anteriormente. E aí as etapas, né, para o monitoramento desse clima. A investigação, né, que é o primeiro momento quando eu me interesso para poder fazer esse trabalho, o diagnóstico, né, que é super importante, a avaliação de como está, né, o retrato daquele momento para que eu possa melhorar. Então, a partir do diagnóstico eu faço a intervenção, porque aí agora eu já sei o que é ponto positivo, já sei o que é ponto negativo, né? Com certeza, junto com a comunicação, porque os funcionários precisam estar muito envolvidos, precisam estar muito engajados nessa questão da gestão do clima. A implementação, através do plano de ação, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, e o monitoramento, né? Porque às vezes a empresa ela faz uma estratégia de intervenção muito boa, começa tudo certinho e depois com o tempo aquilo vai esmurecendo, vai diminuindo e as pessoas nem estão seguindo aquele procedimento mais, né? Então tem que realmente monitorar para que as coisas aconteçam dentro do padrão exigido, né? Então a gente termina essa primeira parte aqui e eu vou fazer um outro vídeo para vocês explicando a questão da cultura organizacional, que é diferente de clima, e também a parte da pesquisa, que é bastante interessante, que vocês precisam ter um conhecimento, tá bom? Obrigada pela atenção de todos, beijo, beijo.